Olá a todos. Vamos, em nome do Senhor Jesus, iniciar o estudo da lição 2. O tema de hoje é divisões na igreja. Vamos ao primeiro tópico, sérias divisões em Corinto. A pergunta diz: que notícias perturbadoras Paulo recebeu da igreja de Corinto? Aqui no texto de 1 Coríntios, no capítulo 1, diz assim: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Aqui está a notícia perturbadora. Contenda entre os irmãos de Corinto. E aqui o comentário diz que a igreja estava dilacerada por divisões. As contendas que tinham se espalhado na época da visita de Apolo haviam aumentado muito. E havia falsos mestres, orgulho, idolatria, sensualidade, e tudo isso estava causando divisão, contendas na igreja de Corinto. Pergunta B: como o Senhor considera as pessoas que causam divisão na igreja? O Senhor considera como abominação. Vamos ver aqui o texto de Provérbios, no capítulo 6, primeiro versículo 19, que diz: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. A 7ª, vamos lá no versículo 19, na última parte, para ver a 7ª coisa que o Senhor abomina. E o que semeia contendas entre irmãos. Isto Deus abomina. Aquele que semeia contenda entre irmãos. Em Romanos, no capítulo 16, versos 17 e 18, ainda diz que: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles. Então, o conselho é para que nos desviemos daqueles que promovem dissensões e escândalos. O segundo tópico, soluções para a divisão. Vamos refletir na pergunta que diz: que solução Paulo apresentou aos crentes divididos de Corinto? Aí Paulo pensou, qual a solução para essas divisões, essas contendas? Em 1 Coríntios, no capítulo 1, lá no início do verso diz: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Então, esta foi a mensagem de Paulo, que ele foi enviado para evangelizar. Agora, como devemos evangelizar? A proclamação do evangelho devia alcançar todo o mundo, e os mensageiros da cruz não poderiam esperar cumprir essa importante missão, atenção, a menos que permanecessem unidos pelos laços de unidade cristã, assim revelando ao mundo que eram um com Cristo em Deus. A solução era a união dos irmãos. Pergunta B: o que Paulo disse sobre a cruz de Cristo? O tema central da pregação de Paulo, a mensagem que Paulo levava, era a cruz de Cristo. E olha lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, lá no início, no versículo 18, diz, a primeira parte: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Então, aqui ele fixa que a maioria não aceitava a mensagem da cruz. Tinha isso como loucura. Mas, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, para alguns é loucura, mas para aqueles que são salvos, a mensagem da cruz é o poder de Deus. E lá no versículo 23, ainda no capítulo 1, diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Vamos agora à pergunta C: onde estava a glória de Paulo? Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz
de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A glória de Paulo estava na cruz de Cristo. Aí Paulo entendeu que se Cristo não tivesse morrido na cruz, ele estaria perdido. Ele não teria salvação. Então, Paulo valorizava, vangloriava, pregava a cruz de Cristo. Agora, para nós também, olha, também é nosso privilégio nos gloriarmos na cruz, bem como o privilégio de nos entregarmos totalmente àquele que se entregou por nós. Então, com a luz que procede do Calvário e brilha em nosso rosto, podemos sair para revelá-la aos que estão em trevas. Assim como Paulo pregava a mensagem da cruz, nós devemos também hoje pregar a mesma mensagem. Terceiro tópico, sabedoria divina versus sabedoria mundana. Perguntar qual é o objetivo principal da maioria das pessoas. A maioria das pessoas, o objetivo é gloriar-se em si mesmo. Ser sábio à vista de seus próprios olhos. Vamos ver o que diz a Bíblia em Jeremias 9:23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, e não se glorie o rico nas suas riquezas. Então, o objetivo da maioria das pessoas é a exaltação própria, gloriar-se em si mesmo. A segunda parte da pergunta, por outro lado, qual é o propósito de Deus para todos nós? Podemos encontrar também Jeremias, no capítulo 9, agora no versículo seguinte, 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Atenção. Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Vamos à pergunta B. Como Paulo traça um contraste claro entre a sabedoria humana e a sabedoria divina? Sabedoria humana, entre aspas, né? Vamos lá em 1 Coríntios, lá no finalzinho, no capítulo 1, versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, estas foram as palavras de Paulo para traçar um contraste entre a sabedoria humana e a divina. Então, é isso. Vamos agora à pergunta C. Qual é o único modo de encontrarmos a verdadeira sabedoria? Aonde? Qual é a fonte da verdadeira sabedoria? 1 Coríntios 1, lá no versículo 30 e 31, diz assim: mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria. Então, Deus fez Jesus Cristo sabedoria, foi feito por nós sabedoria, e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então, o único modo de encontrarmos a verdadeira sabedoria é em Cristo Jesus. E ainda complementando, diz: em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Isso está na Bíblia, em Colossenses capítulo 2, versículo 3. Aqui responde a pergunta, Em Cristo. Todos os tesouros da sabedoria e da ciência estão em Cristo. Tudo que pode satisfazer as necessidades e anseios da alma humana para este mundo e para o mundo por vir encontra-se em Cristo. Quarto tópico, o princípio da verdadeira sabedoria. Perguntar: qual é o princípio básico da sabedoria divina? Uma resposta bem pequena que está em Provérbios, capítulo 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. E ainda diz aqui que os loucos desprezam a sabedoria e a instrução.
Então, o princípio básico da sabedoria divina é o temor a Deus. Mas não o temor no sentido assim de ter medo. Temor no sentido de respeito, obediência. Pergunta B. Como Jesus, denominado neste contexto como sabedoria, nos adverte para que atendamos seus apelos? Lá em Provérbios, no capítulo 1, o verso 20, diz assim: a suprema sabedoria altissonantemente clama de fora. Né? Nós observemos aqui que sabedoria está com letra maiúscula, como diz a pergunta, né? Jesus, denominado neste texto como sabedoria. Então, podemos dizer assim, Jesus altissonantemente clama de fora. Jesus faz um apelo a cada um de nós. Pelas ruas levanta sua voz, nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama, às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Agora, olha só, no versículo 22, até quando, ó nécio, amareis a necessidade? Necessidade é falta de inteligência, falta de sabedoria. E lá o versículo 23 ainda tem mais um apelo que Jesus faz a cada um de nós, a mim e a você. Convertei-vos pela minha repreensão. Apelo profundo. Convertei-vos. É o apelo que Jesus tem para você hoje. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Vamos continuar agora na pergunta C. Como a sabedoria, Jesus, observem que sabedoria novamente, com letra maiúscula, referindo-se a Jesus, se dirige às crianças e aos jovens. Tem uma mensagem especial para as crianças e para os jovens. Lá em Provérbios, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, e alçares a tua voz. Olha aqui, filho meu, clama por entendimento, clama por sabedoria. Aqui é o conselho. Versículo 4. Se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então, o verdadeiro conhecimento, o verdadeiro entendimento para crianças, para jovens, para adolescentes, vem de Deus, através da sua palavra, através da Bíblia. Ninguém que pesquisa as Escrituras no Espírito de Cristo deixará de ser recompensado. Então, se você pesquisar a Escritura, jovem, você vai ser recompensado. Quando o homem quer ser instruído como uma criança, quando se entrega totalmente a Deus, encontrará a verdade na palavra. Quinto tópico, o que é a justificação pela fé? Verso muito conhecido lá em Romanos 3, versículo 23, o que diz? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqui é uma afirmação, todos pecamos, todos nascemos em pecado. E estamos destituídos da glória de Deus, porque o pecado faz divisão, causa uma barreira, um abismo entre nós e Deus. Mas, olha o versículo 24, olha a promessa. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Então, nós somos justificados através da nossa fé. Fé em Cristo Jesus, no sacrifício de Jesus na cruz, no sangue que Jesus derramou na cruz por mim e por cada um de você que está assistindo esta mensagem. Quando nós aceitamos esse sacrifício, através da fé, somos justificados pela fé no sacrifício de Jesus. À medida que o pecador penitente, contrito diante de Deus, compreende a expiação de Cristo em seu favor e aceita essa expiação como única esperança para esta vida e para a vida futura,
seus pecados são perdoados. Isto é justificação pela fé. Pergunta B. Como podemos revelar a glória de Deus na vida diária? Contemplando a Cristo, seguindo os passos de Jesus, tendo Cristo como modelo, como padrão, como referência. Assim nós revelaremos a glória de Deus através de uma vida santa. O mundo reconhecerá a glória de Deus em nós. Os crentes coríntios precisavam de uma experiência mais profunda nas coisas de Deus. Eles não sabiam plenamente o que significava contemplar a glória divina e ser transformados de um estágio de caráter para o outro. E nós hoje sabemos? Será que nós também sabemos, né, contemplar a glória divina? É o poder que Deus pode operar em nossa vida, transformando o nosso caráter? Aí fica uma pergunta para cada um responder a si mesmo. Que o Espírito Santo possa permanecer com todos. Bons estudos da lição. Amém.